Fala galera, beleza? Então hoje a gente vai falar de módulos do ECMAScript. Porra, até que enfim essa merda chegou, cara. Já saiu a Sync-Await, já saiu uma caralhada de coisa e a merda dos módulos nunca chegava no Node. Agora a gente tem módulo ECMAScript oficial no Node. Então a gente vai ver o que traz de benefício para a gente ter os módulos ECMAScript nativamente no Node.js. Então a primeira coisa, a gente não precisa mais Babel, a gente não precisa mais usar o standard ESM lá que eu já falei uma vez. Ainda precisa porque ele está experimental, mas provavelmente logo já não vai precisar mais. Mas isso é uma grande evolução no nosso ecossistema, no nosso dia a dia. Então hoje a gente vai ver como a gente começa a usar esses módulos hoje e qual a vantagem de a gente usar os módulos ECMAScript no lugar dos módulos CommonJS. Então, para começar, a gente tem que começar primeiro entendendo os módulos, né, do CommonJS, que são os módulos que a gente é acostumado a usar no Node hoje em dia. Que é o require, o módulo .exports e tal. O que é aquilo? Quando o Node ele foi criado, a proposta de módulos do ECMAScript que eu vou mostrar aqui hoje, que a gente vai falar hoje, ela não existia. O pessoal envolvido lá no Node decidiram utilizar os módulos do CommonJS, o clássico require, que era mantido por uma organização lá criada pelo Mozilla para padronizar o ecossistema JavaScript fora dos browsers. Essa organização não tem uma ligação com o TC39, que é quem mantém o ECMAScript, né? Então, o CommonJS com o tempo deixou de ser mantido por esses responsáveis e a galera do Node e do NPM acabou assumindo a especificação dos módulos e possibilitou a criação de um grande ecossistema JavaScript, né? Então, a gente tem módulo em tudo. Então, tipo, como deu muito sucesso esses módulos do Node, o pessoal começou a trazer ele para o front com ferramentas como o Browserify, o Webpack, e acabou melhorando muito a maneira que a gente usa módulos no front-end também, né? Quem usa Webpack, Browserify e outras ferramentas sabe. Então, como resultado disso, o padrão dos módulos CommonJS, mais Node e NPM, né, que foi meio que um pacote que a galera fez, se espalhou por todo o ecossistema JavaScript. Né? Então, hoje a gente usa módulo por tudo, tanto no servidor quanto no cliente. E está cada vez crescendo mais. O problema é que esse padrão ele não possui um comitê oficial, né, e ele já se tornou obsoleto. Né? Tipo, o Require ele não usa as features do novo ECMAScript, do ECMAScript 6. Ele não é compatível com a nossa próxima web, que é feita em cima do HTTP2, que é totalmente assíncrono. Né? Então, essas coisas, os módulos do CommonJS não foram pensados para isso. Ele foi uma especificação antiga que está obsoleta hoje em dia. E aí, quando o pessoal fez o ECMAScript 6, foi a grande revolução lá, eles já pensaram em uma especificação de módulo que atendesse às necessidades que a gente tem hoje em dia. Né? Então, a especificação de módulos do ECMAScript, ela foi pensada para essas coisas do dia a dia. Então, vai solucionar nossos problemas do dia a dia de hoje. Né? Aí vem a primeira coisa, quando a gente fala de módulos ECMAScript, esse papo da extensão .mjs. Sim, a gente vai ter que ter uma extensão .mjs. Se a gente for ver aqui nesse código aqui, quem não está familiarizado com esse código, eu tenho um artigo há um tempo atrás sobre o standard ESM aqui, que é um módulo feito pela galera da Microsoft, né? Não foi pela Microsoft, mas pelo pessoal que trabalha na Microsoft, que é uma opção para te suportar módulos ECMAScript sem usar o Babel lá, sem transpilar. Então, essa aqui é uma opção muito bacana de usar a partir de hoje, ECMAScript sem transpilar e sem usar o experimental do Node. Então, é uma coisa bacana. Então, há um tempo atrás eu escrevi sobre isso, então eu vou usar esse mesmo código para a gente ver como usar nativamente no Node agora e sem o standard ESM também. Então aqui a gente tem os arquivos, por exemplo, no standard ESM tu tem que ter por exemplo, um index.js, onde tu faz require de um módulo principal que seja um módulo ECMAScript, né? Nesse caso aqui, eu estou sem sintaxe aqui no Vim, depois eu arrumo isso, não vou arrumar agora, mas isso aqui é um módulo ECMAScript, né? Aí no standard SM tu tem que importar ele, né, esse teu main aqui, que no caso vai importar todos os outros módulos. E aí tu tem que exportar ele como um módulo do
CommonJS para ele ser compatível. Agora no Node 5, né, se eu der um Node "-v" aqui, eu posso ter um menos experimental aqui, eu posso fazer o seguinte, ó, em vez de eu iniciar meu index.js que eu tenho aqui, eu posso iniciar direto o meu main.mjs, que é a extensão de módulos do ECMAScript. Então eu posso dar um node "-experimental modules main.mjs, ele vai subir minha aplicação. Primeiro ele vai me avisar aqui, ó, DSM mod loader is experimental. Ok, né? Estou testando, beleza. Aí vai subir minha aplicação aqui, carregando meus módulos. O que muda aqui, né? O que muda aqui, né? Muda que agora, em vez de a gente usar require, a gente usa import. Em vez de a gente usar módulo.exports, a gente usa export default. Isso é a primeira coisa que a gente vai ver que muda. Mas, né, vamos começar do início. Primeiro por que MJS? Sim, todo módulo ECMAScript tem que ser .mjs. Isso aí porque é muito complicado tu parsear isso. Imagina que para o V8 identificar se teu módulo é um módulo CommonJS ou um módulo ECMAScript, ele vai ter que parsear isso, é muito complicado. E tu tem uma extensão específica, é muito comum, né? A gente tem no caso do TypeScript, né, que é o .ts, a gente tem no caso do React lá com JSX, que é o .jsx. Então esses dois, por exemplo, eles possuem extensões customizadas, né, pois eles precisam definir o JavaScript convencional e o customizado por eles precisam diferenciar entre eles. Ambos, eles poderiam fazer uma detecção via parsing, mas é complexo, né? E isso gasta recurso. Então, basicamente, seria necessário parsear a sintaxe abstrata e definir se é ou não um TypeScript, no caso do TypeScript, por exemplo. Essa detecção via parsing, ela até foi discutida lá pelo pessoal do TC39, no link que eu vou deixar aqui do meu artigo, eu boto o link disso aí, onde o pessoal discutiu sobre isso. Só que tem vários pontos negativos e o principal deles é que vai ter arquivos que podem ser as duas coisas. E como que tu vai definir se ele é um arquivo, se ele é um módulo CommonJS ou ECMAScript, se eles podem ser os dois, ou coisas como import, por exemplo, são iguais nos dois. Então, isso seria muito complicado fazer via parsing, e a extensão .mjs parece ser a mais comum. No Node, inclusive, a gente vai ter que usar a extensão .mjs. No front, a extensão não importa muito, porque quando tu faz load, tu especifica o tipo de arquivo que é. Tu diz, isso aqui é um módulo. Então, a extensão não vai interferir muito no front-end. Mas no Node, vai ser extremamente necessário a gente usar a extensão. Eu não vou falar muito a fundo aqui dos módulos, eu estou falando só da vantagem que isso vai trazer para o Node. Então, quem quiser entender mais os módulos, como eles funcionam, eu vou deixar alguns artigos ali linkados no meu artigo, então vocês dão uma olhada lá, é bem interessante. Mas o que os módulos ECMAScript trazem e por que eu devo utilizar eles, né? Além dessa sintaxe bonitinha aqui, de import, export, ele traz muito mais coisa, né? Como eu falei, ele é extremamente compatível com o modelo de web que a gente tem e que a gente vai ter, né? Por exemplo, além de ser uma especificação oficial, né, mantida pelo TC39 agora, ele também tem coisas como, por exemplo, a sintaxe dele é amigável, né, para as tarefas do dia a dia, como importar módulos, exportar, requisitar alguns ou todos os módulos de um arquivo. Por exemplo, aqui a gente pode fazer coisas como do tipo aqui. Aqui eu estou importando um módulo, que é o módulo math. Mas eu posso fazer assim, por exemplo, import tudo as math from math. Eu posso importar só uma coisa lá dentro, por exemplo, só um export. Então essas coisas aqui deixam mais dinâmica a maneira que tu importa módulos. E o mesmo serve para o export, por exemplo. Aqui, eu posso exportar várias coisas. Por exemplo, aqui eu tenho um export default. Né? Então a galera fala que a gente suporta agora exports nomeados. Eu posso exportar outra coisa. Eu posso exportar o math aqui de novo e tal. Eu posso exportar várias coisas aqui. E tem um export default.
que é nesse caso aqui, quando eu estou importando math from math, ele vai importar já o que é default, mas eu posso importar várias coisas, ou importar só um módulo, isso também vai ajudar bastante a deixar bem dinâmico, coisa que não suportava antes. Outra coisa, que é uma das principais diferenças entre o require e os módulos ECMAScript, eles estão estáticos por padrão, né? Se a gente tiver nos módulos CommonJS, a gente conseguia fazer isso aqui, por exemplo, if tal coisa, né? Eu podia fazer por exemplo, const x igual a require math, por exemplo. Eu conseguia fazer isso aqui. E else const x igual a require barra outra coisa. Eu conseguia fazer esse tipo de coisa aqui com o require. Para alguns isso aqui é sensacional, eu acho legal também poder fazer require dinâmico, né, em runtime. Só que vamos pensar, quando tem o require em runtime, tu também tem que atualizar cache de módulo, muita coisa tu não consegue fazer a nível de build, tu tem que fazer tudo em runtime e isso é extremamente custoso. Então, com o import tu não consegue fazer isso. Tu não consegue fazer, por exemplo, sei lá, vamos fazer um exemplo aqui de um import math from math aqui, ó. Vê que nem a sintaxe daqui no meu Vim, ela nem mostra que é possível. Tu não consegue fazer load dinâmico disso, porque ele é estático, né? Então, ele espera que sempre no root do arquivo tu vai fazer teus imports aqui, né? O que isso traz de vantagem, né? O que isso traz de vantagem? Tu ter essa coisa estática. Primeiro, a eliminação do código não utilizado durante o build. Quando tu vai fazer build do teu código, o que vai interpretar teu código, o que vai fazer build dele, já pode cortar fora o que não vai ser utilizado, porque tudo é estático, não vai mudar no runtime. No momento que ele carregar o código, ele vai saber exatamente o que vai ser usado. Isso não vai mudar. E outra coisa que é bacana, todo o export, por exemplo, tudo aqui, quando eu exporto o meu app aqui, ele é read-only, ou seja, quem importar esse meu módulo, ele não vai poder alterar o módulo. Ele vai receber um objeto read-only. Ele não tem como mudar ele. E isso é muito bacana também, porque no require convencional, tu podia mudar as propriedades em runtime. Isso aí volta naquela questão. A gente não vai conseguir otimizar, né, o compilador. E ele não. Como ele exporta um objeto que é somente de leitura, tu não pode alterar ele. Também te garante, né, imutabilidade e várias coisas interessantes. Outra coisa, né, que ele te possibilita fazer é o bundling mais compacto, né? Tu consegue, por exemplo, exportar duas funções e se uma não for usada, tu vai criar só uma, por exemplo. Então, isso também é bem interessante. Eu deixei um link lá falando um pouco do rollup, que é mais fácil de entender como funciona bundling e tal. Deixei no meu artigo ali. Outra coisa que é bacana também é o lookup, né? O lookup de imports. Antes, como funcionava no require? Quando tu dava um módulo.exports, por exemplo, e tu passava alguma coisa, sei lá, x igual a 1, algo assim, quando tu passava isso, e tu tentava acessar depois esse módulo, sei lá, módulo.x, como ele é dinâmico, como o require e o export são dinâmicos, ele tinha que fazer um lookup. O que é o lookup? É procurar por essa variável, por essa propriedade dentro do exports, que é um objeto dinâmico, até achar ela, ou não achar e te dar um erro de undefined, né? Agora, como ele é estático, ele te entrega direto o objeto, ou whatever que for, e tu acessa a propriedade direto, então ele não tem lookup. Isso vai dar um ganho de performance bom também. Também ele tem suporte a dependências cíclicas por padrão. Tem gente que acha legal, outros não acham, mas tem que ter. Eu acho que é extremamente necessário ter suporte a dependência cíclica. O parser de módulo agora é totalmente separado dos scripts, então não tem chance da gente misturar, por exemplo, coisas como um top level await, lá, né, do async await,
ele parsear isso errado, porque as coisas vão ser separadas, e ter top level await é uma coisa que está sendo discutida, então isso podia interferir na maneira que tu faz load de módulos, e como eles são coisas separadas agora, isso não vai acontecer, então é um improvement bom. E outra coisa que eu acho que também é uma coisa muito interessante é que os módulos ECMAScript eles são sempre carregados assíncronos. Né? Mesmo eles sendo estáticos, eles são carregados assíncronos. Diferente do require, que é síncrono. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que é extremamente compatível com HTTP2, por exemplo, onde tu vai ter download de assets e coisas assíncronas. Imagina que no front-end tu vai poder dar require em vários módulos externos e tal, e ele vai baixar isso assíncrono no teu código, então isso é extremamente performático, né? E eu acho que outra coisa que é interessante falar é das coisas, comparando entre o require e o ECMAScript, é que os importes dinâmicos eles devem ser liberados logo. O pessoal ainda está discutindo sobre isso, mas logo deve ser liberado. E não é possível fazer require dentro dos módulos ECMAScript, porque o require é síncrono e o SM é assíncrono, então deve dar treta. E para quem quiser começar a usar a partir de hoje, para entender como funcionam os módulos ECMAScript, dá para usar com a flag Experimental Modules no Node 8.5, ou usar esse módulo aqui que eu mostrei para vocês, que é o Standard ISM. Eu vou deixar o link aqui do post para quem quiser ver. Ele é um módulo bem bacana, que já dá para usar até em produção, se vocês quiserem. Ou usar o Babel, né? Mas a reflexão que fica é um grande improvement, tanto para o front-end quanto para o back-end. E agora a gente já tem nativos no Node depois de esperar uma caralhada de tempo, então é legal, vale a pena começar a usar e a gente só tem a ganhar com isso. Então, valeu, até a próxima.